Não se fala em outra coisa a não ser o eclipse solar, né? Muita gente já está nessa expectativa para acompanhar de perto esse fenômeno que acontece no próximo sábado. E aqui em João Pessoa vai ser ainda melhor isso, porque é a terra onde o sol nasce primeiro e muita gente vai poder aproveitar de perto esse fenômeno. Para a gente entender melhor o que é o eclipse solar, a gente conversa a partir de agora com o Sérgio Sacani, ele que é geofísico e vai trazer um pouquinho do que é de fato esse fenômeno. O Sérgio também que tem uma atividade muito forte nas redes sociais. Sérgio, fala pra gente o que é o eclipse solar. Muito bom. Primeiro, muito obrigado aí pela oportunidade. Então, vai acontecer aí do dia 14 de outubro, um eclipse solar anular, que a gente chama, até para o pessoal entender o que é isso, né? Ou anular ou anelar, depende do jeito que você fala, é a mesma coisa. É um eclipse onde a Lua não vai cobrir o Sol totalmente, mas vai ficar um anelzinho em volta. Tanto que a gente chama esse eclipse do Anel de Fogo. É muito bonito, ele é muito diferente e é só uma pequena faixa do país, na verdade, do mundo também, né? O eclipse ele vai começar lá pelos Estados Unidos, vai descer, vai passar pelo México, vai entrar no Brasil pela Amazônia e vai passar pelo Nordeste. Então, mas isso numa pequena faixinha só, que a gente vai poder ver esse anel de fogo e João Pessoa aí privilegiadíssima com esse, que você falou que é o lugar primeiro onde o sol nasce no Brasil, mas eu fiquei sabendo que é onde tem o pôr do sol mais bonito do mundo. E o eclipse é bem perto do pôr do sol, então imagina só, se já é bonito, vai ficar mais bonito ainda. Isso mesmo, inclusive tem pontos estratégicos aqui na Paraíba, né, como o Pôr do Sol do Jacaré, o Hotel Globo também, ali as trincheiras no Varador, ou seja, são pontos estratégicos para quem quiser acompanhar de perto esse eclipse. Sérgio, fala para a gente o horário que basicamente o pessoal já vai começar a acompanhar. Então vamos lá. O eclipse ele começa às 3h30 da tarde, quando a Lua começa a encostar e morder o Sol. Quando você olhar, daqui a pouco eu vou falar como observar, porque isso é muito importante, mas quando você observar, você vai ver que o Sol está meio que mordidinho, ele toma uma mordida ali. Isso começa às 3h30 da tarde e o momento, o ápice do eclipse, o auge do eclipse é às 4h46 para João Pessoa, que é quando a gente vai ver o anelzinho de fogo. E aí, cada cidade, esse horário varia um pouquinho, tá? Alguns minutos para mais, alguns minutos para menos, então você tem que procurar aí na sua cidade qual é o exato momento. Mas falando de João Pessoa, 4h46 até 4h48, são 2 minutinhos só, que nós vamos ver o anelzinho de fogo ali, que é quando a Lua vai estar no máximo do eclipse, que a gente chama. Depois a Lua começa a sair, e uma coisa bonita, por que eu falei do pôr do Sol? Porque o Sol vai se pôr eclipsado. Então, na hora que o Sol estiver se pondo, ele vai estar mordido ainda pela Lua. Então, vai ser muito bonito esse pôr do Sol e o evento como um todo. E daí justamente a gente chama a atenção justamente para essa parte de observar. Pode olhar, não pode olhar, tem gente dizendo que pode causar prejuízo aí à visão, como é que funciona essa parte? Exatamente. Então, eu falo para todo mundo, não olhe para o Sol sem proteção adequada. O eclipse, ele... Dia nenhum você olha para o Sol. Então, é só continuar não olhando. É só continuar isso. O problema do eclipse também tem o seguinte, quando você olha para um eclipse e ele queima a sua retina, você não sente o efeito imediato. Então você vai sair falando, falaram que eu ia ficar cego e não fiquei. Mas anos depois é que você vai sentir. Tanto que eu já recebi até relatos de pessoas que falaram, caramba, cara, eu vi um eclipse, não tinha ninguém para me avisar, e anos depois eu comecei a ter problema de vista. Então esse que é o grande problema. Como que você observa com segurança? Existe um filtrinho, um vidrinho de soldador que a gente chama, qualquer loja de ferragem, material para construção tem esse vidro. A gente aconselha número 14, que é um número bom, que você vai ver com segurança, sem problema. Eu sei que já está em falta, então, às vezes está tendo o número 12, por exemplo, compre 2 do número 12, coloque um junto com o outro, e aí você vai poder ver o sol sem problema. Não precisa ficar olhando direto, porque como é um evento que demora horas, você nem vai ver a diferença. Então, olha um pouquinho, 20 minutos depois dá uma outra olhadinha, e naqueles 2 minutos que eu falei, aí você pode ficar olhando que não tem problema nenhum. Mas não olhe telescópio, então pior ainda, porque se você olhar para o Sol com um telescópio, sem a proteção adequada para o telescópio, aí sua retina é queimada na hora, na hora. Então, só tome cuidado. Por que a gente está falando isso? Porque a gente quer todo mundo aqui no próximo eclipse.